Pessoal, ainda estamos em Bariloche, mas agora estamos pegando estrada oficialmente. Acabei de pegar água quente aqui no posto, de abastecer o carro, abastecer o galão de gasolina, conferir o óleo, então agora oficialmente estamos pegando estrada. Vocês viram como eu passei bem, como fui muito bem tratado lá na casa do Marcos, por ele, pela família dele. O Marcos é uma pessoa... Gente, é coisas que só quem viaja entende. É um cara sensacional, é um artista, ele trabalha com metal, ele é artista plástico, ele é cervejeiro, ele é fotógrafo, ele trabalha com audiovisual, tem uma família sensacional, a esposa dele muito gente boa, a filhinha dele um doce muito inteligente. A viagem ela é feita de pessoas e o Marcos e a família dele foi mais um presente aí que o universo colocou no meu caminho, e é um amigo que eu quero levar aí pro resto da minha vida. A gente vai manter contato quando ele for ao Brasil. Vai ser uma honra, faço questão que ele vá lá na minha casa para eu poder retribuir a hospitalidade. E agora pegamos estrada, estamos indo em direção a Neuquén, é mais ou menos 500 km daqui. Eu gostaria de conseguir chegar em Neuquén, fazer todo o trajeto, mas não depende só de mim, né, gente? Depende desse velhinho aqui que me leva. Mas eu acredito que vá de boa, só não quero chegar muito tarde lá. Eu queria sair mais cedo, mas não consegui. Chegamos em Neuquén, é uma cidade grande, não imaginei que fosse tão grande assim. Pelo que eu entendi, é uma cidade petrolífera, a região aqui, né, toda ela é petrolífera. Lá atrás está o velhinho, Deniro, e acabamos de chegar, faz 1 minuto, só deu tempo de estacionar o carro, e daí eu saí para esticar as pernas e resolvi fazer esse vídeo. Bom, ainda não sei o que vai acontecer, onde a gente vai dormir, se eu vou achar um posto, alguma coisa, se eu consigo montar barraca aqui ou não, se eu vou pro hostel, se eu durmo no carro. Ainda não sei o que vai acontecer, mas eu estou muito feliz. Conseguimos superar os frios extremos da Patagônia. Quando a gente entrou no Pampa foi um momento bem especial, porque passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei de todos os perrengues, todas as vezes que eu achei que eu ia morrer congelado, todas as vezes que eu achei que eu ia perder o controle do Deniro no gelo. Enfim, foram muitas emoções. Eu tô com a sensação de conquista, sabe? Uma sensação muito foda. Parece que eu conquistei, parece que eu cheguei na Lua, parece que eu subi o Monte Everest, sei lá, uma sensação diferente de tudo que eu já senti. Porque é foda, gente, é foda. Não é pra qualquer um esse trecho, ainda mais de Fusca. Foi bem complicado, em muitos momentos eu controlei meus pensamentos para manter o controle e o foco, mas conseguimos. Estamos no Pampa argentino e agora vamos seguindo a Rosário, depois Concórdia, Uruguaiana, e estamos no Rio Grande do Sul. E vem muita coisa boa aí no YouTube, hein, gente? Se inscreve lá, se inscreve que tem muito conteúdo massa. Bom, pessoal, parei aqui para almoçar. Na realidade, como eu quero chegar hoje, né, cumprir esses 600 e poucos quilômetros hoje, só vou dar uma paradinha aqui para fazer uma sopinha, que é uma
Knorr é uma sopa Knorr, mas ela é bem diferente das sopas que tem aí no Brasil. Eu prefiro as do Brasil, elas são muito mais saborosas, muito mais gostosas. Essas aqui têm um gosto bem artificial. As que tem aí no Brasil são bem mais saborosas. E aí eu aprendi essa técnica aqui com a Ellie, que é a moça que eu dei carona. Coloquei a sopa aqui dentro e agora água caliente. Água caliente tem em todos os postos IPF por 100 pesos, uma térmica dessa cheia. E gente, eu nunca imaginei como essas chimarritas da Termolar poderiam ser tão eficientes. É muito boa essas térmicas. Tipo, mantinha a água quente por 2 dias, era incrível. E me salvou muitas vezes durante essa viagem. Então eu vou tentar um patrocínio da Termolar, ver se rola. Porque eu vou falar muito dessa térmica durante os vídeos do YouTube. E aí vamos mexer bem. Gente, essa sopinha aqui, eu não quero exagerar, mas ela literalmente salvou minha vida em vários momentos no meio no frio extremo da Patagônia. Não só a minha vida, mas a do Sebastian também, que percorreu comigo esse trecho mais perigoso, mais frio da Patagônia. Um pouco a Ellie também, que me passou essa técnica da sopa. Mas o Sebastian com certeza foi o que mais sofreu comigo nos trechos de extremo frio, onde a gente pegou menos 22. E aí eu boto minha tampinha e vou tomando. Bem quentinha. Claro que não é uma maravilha, tem muito sódio, não dá pra exagerar, mas é saborosa e tá quentinha, aquece o corpo e eu economizo dinheiro, pesos e também tempo. É isso. Pegar a estrada. E aí galera, boa noite. Chegamos finalmente em Rosário, depois de muita estrada conseguimos chegar. Muito caminhão na estrada, muito vento. Foi uma viagem longa, mas deu tudo certo, estamos aqui. Estamos no IPF novamente, né, que é a salvação dos viajantes aqui na Argentina. Aqui permitiram que eu colocasse o Deniro com a barraca ali. Então já montei o Deniro, estou fazendo uma comida. Vou passar a noite aqui, amanhã de manhã cedinho partimos para Uruguaiana. Eu acredito que amanhã à noite eu durmo no Brasil. Que legal, né? E é isso aí. Quando eu estava saindo de Rosário, na Argentina, sentido Brasil, né? Eu passei por uma ponte e no final dessa ponte tinha um posto rodoviário, da polícia rodoviária. E um policial pede para eu parar. Eu paro, ele pede para eu desligar o motor do Fusca, eu desligo, até porque é muito barulhento, não dá para ouvir nada, né? E ele me pede os documentos. Eu entrego os documentos para ele, porém alguma coisa mais importante acontece e ele me devolve os documentos e diz que eu posso seguir. Porém, quando eu vou ligar o carro não funciona. O De Niro não quis ligar. E aí começa uma novela, começa uma situação muito engraçada.
e trágica na hora, porque não tem jeito do Fusca funcionar. Eu imagino que são várias coisas. Eu tento trocar as baterias, eu tento ligar pro Vini, o Vini não me atende, eu tento conseguir um mecânico na cidade e não consigo, eu tento conseguir um guincho, enfim, eu faço tudo o que eu posso fazer, o que eu imagino que eu posso fazer para tentar resolver isso e não consigo. Então, quando eu não tenho mais esperanças, eu acho que o policial que me parou ficou com um pouco de pena e veio até mim perguntando se eles empurrassem, se o carro pegava. Eu disse que acredito que sim. Só que a gente estava num lugar muito ruim de manobrar, de empurrar, porque era o final de uma ponte, numa ladeira, então não dava para empurrar para frente e nem empurrar para trás por causa do trânsito. Mas aí ele chamou os colegas deles, eles pararam o trânsito atrás de mim e empurraram o carro pro carro pegar na ré. Então foi dessa forma que o De Niro voltou a funcionar. Dale contacto. No, porque yo no lo sé manejar. Dale, que le dé contacto. Dale contacto. Espera que agarre coso. Espera que agarre velocidad. Ahora. Vamos. Dale, dale. Esse problema que aconteceu era no motor de arranque, que tinha entrado água nele, nos desgelos lá de Bariloche. Então eu vou desse ponto até o Brasil com problema no motor de arranque, empurrando o carro sempre que eu desligo, ou então não desligando ele, né? Durante muito tempo eu abasteci o carro sem desligar ele, eu enchia os galões e levava até ele, e aí quando eu ia dormir eu deixava ele numa ladeira ou próximo de algum lugar que eu pudesse pedir ajuda. E aí assim eu cheguei em Uruguaiana, e em Uruguaiana eu consegui consertar o motor de arranque com a ajuda do pessoal do Fusca Clube lá de Uruguaiana. O pessoal foi muito gente boa e bancou o conserto para mim, e assim eu consegui seguir viagem. Olha só, gente, isso aqui parece um pedacinho do Rio Grande do Sul, dentro da Argentina. É muito parecido com os Pampas Gaúchos. Bom, galera, hoje foi um dia daqueles bem pedreira. Hoje, quando eu saí de manhã, tava bem frio e um nevoeiro que também atrasou muito. Aquele nevoeiro durou mais ou menos uns 100 km e tudo muito lento. Então a viagem não desenvolvia. E aí, quando eu cheguei numa cidade chamada Vitória, o policial me parou, pediu os documentos, eu dei os documentos para ele. E nesse meio tempo alguma coisa aconteceu lá no posto. Ele entregou meus documentos para outro policial e saiu. E esse outro policial acabou não vendo nada, me entregou os documentos e disse para eu seguir viagem. Porém, eu desliguei. Na hora que ele me pediu para parar, que ele me deu sinal, na hora que ele me deu sinal para parar, eu desliguei o carro, desliguei a chave do De Niro, entreguei os documentos e aí não aconteceu nada. Ele me devolveu e disse para eu seguir. E aí eu fui ligar o De Niro e o De Niro começou a mascar. E não pegava. Até que de repente o De Niro parou de fazer barulho, não fazia mais barulho algum. E aí que começou o principal perrengue do dia. Aí que começou, digamos, o grande atraso do dia.
Bom, o que aconteceu? Eu pensei, puxa, da outra vez o mecânico disse que tinha sido a bateria, ele levou a bateria para carregar, ele disse que tinha sido a ignição eletrônica, daí eu pensei, será que é a bateria? Aí tentei ligar pro Vini, não consegui falar com o Vini, daí pensei, eu vou trocar as baterias. Eu tenho 2 baterias, né? Uma pra geladeira, que é a estacionária, e a bateria do carro. Então eu inverti, quer dizer, tentei inverter porque não deu certo. Só que para isso, não sei se vocês conhecem o Fuca, a bateria do Fuca fica embaixo do banco. E o banco aqui é quase praticamente o meu armário, guarda-roupa, minha cozinha, onde fica tudo. E aí eu tive que tirar tudo de dentro do carro e botar na rua. E isso tudo no posto policial, muito pequenininho e cheio de caminhão passando. E aí tirei tudo, fui trocar as baterias, não deu certo, porque uma bateria não cabia onde estava a outra e vice-versa. Ok. Aí consegui falar com o Vini. Aí o Vini disse pra mim, eu passei pra ele o que estava acontecendo, e aí a gente chegou à conclusão que poderia ser o motor de arranque. E aí o Vini disse o que eu teria que fazer. Me deu as opções. A opção era eu dar uma batidinha no motor de arranque, que às vezes dá uma chacoalhadinha lá dentro, mexe as esponjinhas que tem lá dentro de metal e ele volta a funcionar. Ou então conseguir um mecânico para abrir, limpar, e aí enfim. Não consegui mecânico, não consegui falar com ninguém, liguei para uns 4 lugares e não consegui, até que eu fui fazer o que o Vini tinha dito, comecei a levantar o carro para dar as batidinhas no motor de arranque, não teve jeito também. E isso já tinha se passado umas 2 horas, gente, até que o policial que me pediu para parar, ele veio e se ofereceu para empurrar o carro, que era a terceira opção, que se alguém me empurrasse o carro, poderia pegar de novo no tranco. Porém, eu estava numa rodovia, uma ladeira, fechado, não tinha, porque era o final de uma ponte, inclusive. Então não tinha para onde ir. E aí o policial se ofereceu, eles trancaram a rua, e aí os policiais me empurraram, eu de ré, para fazer o Deniro pegar. Foi uma situação bem atípica. E aí ele pegou de primeira. Eles me empurraram, pegou, motor zeradinho, aí deixei o motor ligado, coloquei tudo para dentro do Deniro de novo, liguei e segui viagem. E rodei até aqui, porque eu sabia que se eu desligasse o Deniro não ia ligar de novo, porque se o motor de arranque foi pro espaço, não tem o que fazer, ele só pega no tranco. E aí eu cheguei aqui na cidade, ou melhor, antes de chegar aqui eu tive que abastecer. Daí o que eu fiz? Eu deixei o carro ligado, peguei a gasolina que estava no tonel, passei pro Deniro. Aí eu fiquei sem gasolina no tonel, mas com o tanque cheio. Aí cheguei aqui na cidade, fui ali e enchi o tonel de novo. E eu pensei, e agora? O que eu faço? Sigo ou não sigo? E como eu já estou muito cansado, e tem 200 km ainda pela frente, que eu não sei como é que é a estrada pra frente, e tem muito caminhão, eu pensei, não, eu vou dormir e amanhã eu peço ajuda para alguém para fazer o carro pegar no tranco. Então é isso, gente. Estou numa cidadezinha a 200 km de Uruguaiana, com o motor de arranque do Deniro estragado. E estragado, tá literalmente estragado. Tentei ligar, desliguei ele, tentei ligar agora e não ligou. Então ele só vai pegar no tranco. E eu vou chegar em Uruguaiana, eu vou ver se tem algum mecânico lá que possa ajudar. Ou então eu vou seguir viagem assim. Sempre que for pegar, alguém vai ter que me ajudar a empurrar o Deniro. Ou então eu estacionar ele numa ladeira para ele pegar na banguela. E é isso, gente. As aventuras do dia foram essas e faz parte. Ah, uma coisa importante. Vocês lembram que lá em Bariloche ele deu um problema, né? Fiquei 3 dias lá com função. E aí conversando com o Vini, a gente chegou à conclusão que aquele problema também já era o motor de arranque. Então tudo que foi feito lá de troca de ignição da Bosch com bobina para outra ignição antiga do Gol, aquilo tudo não precisava ter sido feito. Na realidade, se a gente tivesse ligado nisso, eu tivesse pensado nessa possibilidade, eu já poderia ter arrumado essa escova, digamos, esse motor de arranque lá. Mas está tudo certo. Eu tenho que dar graças a Deus, dar as graças ao universo que isso não aconteceu na neve. Porque imaginem só se isso acontece na neve, o motor de arranque dá problema. Vocês já imaginaram empurrar um carro
no gelo, na neve, para ele pegar no tranco, isso ia ser bem complicado. E aí esse problema ia... No final das contas, eu sou um abençoado, né, gente? Eu tenho certeza que eu não tô viajando sozinho, meu anjo da guarda tá comigo. E faz parte, é isso. Vou dormir no Deniro hoje, para amanhã acordar cedinho, seguir para Uruguaiana, que amanhã eu tenho uma cervejaria de manhã cedo lá, já para visitar, que é o West Beer. E é isso. Boa noite para vocês e valeu, galera.